Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Drible de Ouro podcast. Eu sou a Nath Potira e convido vocês para essa resenha sensacional que é sem filtro, tudo muito leve, recheado de bom humor e, é claro, aquela pitada de motivação que pode fazer a diferença aí no seu dia. Então já se ajeita aí no sofá, aumenta o volume, compartilha com a galera, manda para o grupo da família, para o grupo do prédio, manda para geral, para que a gente possa continuar esse nosso projeto que é feito com muito amor, sem dúvida nenhuma. Chega de papo, vamos engatar primeiro e começar. Antes de mais nada, já vou apresentar o meu companheiro que está hoje aqui do meu lado, Casão. Diga, Nath. Isso, vamos começar mais um? Vamos lá, Nath, é uma satisfação, prazer estar aqui mediante a sua presença e vamos tentar aqui engatar essa primeira aí para ver se a gente começa a sair nessa arrancada aí, né? Uma satisfação, sim. Satisfação toda minha. Vamos fazer uma tabelinha aqui hoje. Demorou. E temos um convidado mais que especial. Vou pedir para você fazer as honras da casa e apresentar o nosso convidado de hoje, que ó, a resenha vai render, eu tenho certeza. Estou cheia de perguntas aqui para fazer para ele. Estamos aqui, vamos desinibir. Então, aqui estamos na presença do Luciano aqui, da Celeiro de Craques. É um parceiro aí que se formou com a gente aí na fusão aqui da Drible de Ouro, Futebol e Marketing com a Celeiro de Craques, que são empresas aqui voltadas ao futebol. E vamos tomar essa honra aí onde nasceu o podcast Drible de Ouro. Então, é uma satisfação, Luciano. Seja bem-vindo. Satisfação é toda minha, né, de estar aqui presente nesse projeto, né? É um projeto que eu tenho certeza que ele vai render muito o que falar ainda aqui em Santos, e não só em Santos, como todo o Brasil, né? E se falando de futebol, né, a gente conhece um pouco, né? Então a gente vai falar um pouquinho da experiência, né, daquilo que a gente vive hoje e respira, né, que é o futebol, e estamos aqui para isso, para passar um pouquinho de conteúdo especial para todos os amantes do futebol. Ô, Luciano, você falou um pouco, modéstia à parte, né? Modéstia sua, porque você falou para mim antes aqui em off, que quantos anos já que você está metido nesse negócio de futebol? 29 anos trabalhando com futebol, mas a gente sabe que quando a gente faz com amor, cada dia é um dia, né? Então, assim, a gente não soma os anos, a gente soma experiência, vivência, amor e tudo mais. Conta pra gente rapidinho, assim, ó, o pessoal tá ligando agora para assistir o nosso podcast, eu tenho certeza que a audiência vai ser sensacional. Luciano, se apresenta, o que é o Celeiro de Craques? Qual foi o momento da sua vida que você falou, putz, é isso que eu quero fazer? Já tentou ser atleta profissional de futebol ou não? Já faz um combo de apresentação para quem tá ligando agora e querendo conhecer quem é você. Talvez você que está assistindo, você vai se identificar comigo. Eu fui atleta até meus 18 anos, não me profissionalizei, né, por conta de realizar o sonho da minha mãe, de ser militar, daí eu acabei não me profissionalizando. Era bom ou não? Já vou começar por aí, Casão. Era bom ou era perna de pau? Não, não era bom. Era bom. Gostei da confiança. Jogava em que posição? Eu fui bom e ainda sou bom, tá? Que isso? Mesmo com 48 anos. Puxar isso aí, cara. 48 anos ainda, Vamos muito jovem, ainda põe embaixo do braço. Que isso? Vamos buscar essa história fundamental. Jogava em que posição? Joga, né? Volantes e lateral. O volante daqueles brabo mesmo? Cada machadada que dá Depois já vai jogar no Santos, já que a gente tá precisando. Estamos sem lá no Santos, viu? Pode, rola um contrato bom aí. O Celeiro de Craques, ele veio num momento da minha vida, que quando eu saí do Rio Grande do Sul e fui para São José dos Campos, né? O meu filho, na época, tinha 7 anos, eu via a necessidade de uma evolução técnica nele que não era explorado nas escolinhas. E através daquilo, isso me corroía por dentro, de saber que ele tinha potencial para ser explorado e não era explorado. Não estou falando mal das escolinhas, tá? Mas a gente sabe que cada um tem sua metodologia de trabalho, naquele momento não era adaptado ali para o meu filho. Daí é onde eu passei a treinar ele, já com conhecimento da bola que eu já tinha, né? E nisso eu passei a treinar numa praça, e nisso foi juntando alguns meninos. Daí eu falei, pô, eu tenho conhecimento de futebol, tem o material humano, que são os meninos que estão aqui. Por que não criar um projeto e dar oportunidade para esses meninos? Foi daí que surgiu o Celeiro de Craques em 4 de novembro de 2017. Sensacional. E a gente completou hoje 8 anos, com mais de 5 mil avaliações, 67 atletas espalhados pelo Brasil e fora do país. E ainda continuamos, tem alguns atletas ainda que essa semana e já estão sendo encaminhados para alguns clubes. Então, o que a gente faz é proporcionar
a oportunidade para o atleta a realizar o sonho dele, se tornar jogador profissional e melhorar a vida da família. Ô, Casão, em que momento aconteceu essa junção? Então, Essas pessoas se A conheceram? história da Drible de Ouro, por fases passadas também, tem o mesmo espelho na qual a Celeiro de Craques tem. E assim, nesse decorrer de anos que foram e vieram, eu dei uma parada, voltei, tinha o Vitor, que era nosso goleiro, que estava na Polônia, voltou e falou comigo, Casão, vamos fazer o nosso projeto andar, que é a Drible de Ouro. Eu falei, tranquilo. Só que assim, vamos fazer com um compasso e uma formação por completo. Eu falei, perfeito. Aí ele me apresentou o Jefferson, né? O Jefferson, que é nosso parceiro de mesa também hoje. Ele falou, vou te apresentar um cara, o Luciano, né? Da Celeiro de Craques. Aí eu falei, pô, Luciano, quem é? Aí eu andei procurando. Só que eu acompanhava o Luciano no Face, mas não sabia. Eu sempre quis ter um contato. E eu via o trabalho dele, com a molecada, o acompanhamento, eu me espelhava no que eu fazia. Aí eu falei, pô, legal. Só que aí o Jefferson veio e falou, olha, eu tenho esse contato, vamos ver se a gente une as forças, aí a gente produz aqui e lá. Aí eu tomei a liberdade, passei a falar com o Luciano, encaixou, parece que assim, ó, chegou o zagueiro e o médio volante que faltava. Aí sim, hein? Entrosou. Aí, você entendeu? Aí o que a gente fez? Perfeito. Comecei a conversar com o Luciano e o que foi muito tocante, nossa, que assim, na medida que eu colocava uma ideia, ele, cara, eu acabei de pensar nisso. Né? Sintonia. Tava... Você entendeu? Aí o Luciano, pô, Casão, mas eu tinha ideia. Eu falei, cara, é isso aqui? Ele, não, é mentira. Nós estamos seguindo uma regra aí do sucesso. Aí eu falei, cara, e eu aqui estou num caminho de conhecer uma pessoa que vai nascer um negócio com a visibilidade, que era o podcast. Aí ele, pô, ele ia montar o podcast, tanto que existe, né, aqui na Baixada, o podcast Celeiro de Craques. Exatamente. Olha que Que loucura. legal. Que não é dele, nem meu. Mas aí, com essas coisas e tais, nasceu de ter um parceiro ali da academia, nasceu a FC, que é onde que vai ser nosso centro de treinamento. Aqui na praia também vai ter, e nós fizemos essa fusão. Aonde vai ter uma novidade aí pro futebol. Ai. Pode dar spoiler? Não, ou é segredo por enquanto? Não, pode, né, Não Luciano? conta. Pode, opa. Você quer falar? Eu sou Você quer ter curiosa. essa honra, meu irmão? É da minha conta? Não. Quero saber? legal, Sim, cara. porque eu sou Com curiosa, então, por favor. E aí, esse homem veio com uma ideia aí que manda. A Essa palavra é intenção, sua. a intenção é a gente aplicar aquilo que o Casão já aplicou no toda a sua trajetória no futebol e aquilo que o Celeiro de Craques também já vem aplicando, né, nesses 8 anos aí de história. Juntar todas essas experiências e dar essa oportunidade para toda essa garotada aqui da Baixada Santista, né, a redondeza toda aí. E são oportunidades reais, né, não é vendedor de sonho, não é vendedor de história. Que tem muito hoje em dia, Tem né, Luciano? muitos. Nesse meio. Muito, demais. E a gente quer dar a oportunidade dos atletas hoje a realizar o sonho. E a gente até, nessa fusão Celeiro de Craques e Drible de Ouro, criou o Craques de Ouro. Essa Gostei é do para nome. estourar, cara. Sensacional. Craques de Ouro. E o Craques de Ouro vai ser o nome desse projeto aqui na Baixada É Santista. a fusão Celeiro Sensacional. Exatamente. com a Drible de Ouro. Arrasou. Olha, se eu tivesse uns 17 anos a menos, 2 joelhos bons, eu ia entrar nessa Craques de Ouro, viu? Modéstia à Da hora, parte, da hora. eu sou tipo você, jogava bem, tá? Mas hoje em dia não dá mais. O joelho foi de arrasta. Arrasou, adorei a ideia. Não, é uma coisa que a gente vem aí elaborando, pensando, brigando, desenvolvendo, correndo atrás de patrocínios, né? Onde que a gente vai fortalecer, porque a nossa ideia é tirar o jovem, tanto da rua, fazer uma parceria com o social, ocupar o espaço com as famílias do atleta não ficar vendido, Sim. largado, né? Então, assim, para que a família entenda que o nosso projeto ele vem numa pureza, com ideal. Colocar na mesa da casa dele uma obrigação dele ser um jovem, um estudo, com a parte esportiva e também, assim, capacitar ele num conteúdo geral, né? Então, o que nós dois discutimos muito isso. Eu tinha um pouco da experiência, como ele tem a dele, e a gente, você vê, sem ter e sem pensar em grana, nós pensamos primeiro no sucesso Sim. do atleta, Sim, sabe? Como é que ele pode ter o dinamismo dentro da casa dele? sim. Como é que ele pode ir para a família dele, mostrar que a luta dele e a condição que a gente vai apoiá-lo, dele chegar assim, ter um espaço de sucesso. Mais do que formar atleta, formar ser humano, Exatamente. para ter assim, a gente Isso. falou aqui até num outro momento sobre, a gente sabe que o funil é muito estreito, né, Luciano? Quantos atletas, quantos meninos estão aí nas categorias de base, a gente sabe que a porcentagem dos que de fato vingam e chegam no objetivo, a gente sabe que é pequena. Esses outros tantos que por algum motivo não vão chegar,
vão ser criados pessoas, seres humanos, com Sim. tudo isso que vocês estão propondo. Sim. Não é só pensar em virar o craque, a estrela do futebol. Criar uma pessoa, um ser humano de valor. E a gente está estruturando também um espaço, Nath, de que, às vezes, todo garoto quer ser um atleta, Claro. quer ser um atleta de futebol. Sim. Alguns vão partir para o vôlei, alguns vão partir para o basquete, para o handebol, para a natação. Sim. Só que, assim, nós, por sermos formadores e ter um pouquinho de um feeling de entendimento, não vamos, assim, decepcioná-lo. Sim. Vamos dar oportunidade e tentar criar que ele tenha visibilidade de se encontrar, né? Então, para isso, graças ao bom Deus, aí você viu que hoje trouxemos aqui o William Borghetti, aí, um cara Foi capacitadíssimo. sensacional fora o de papo série. com ele. Você vê que a Federação Paulista foi ao encontro dele, não é qualquer coisa que a gente está trazendo para cá, e ainda mais com a sua honra aqui. Imagina. Então, o que a gente quer fazer? Esse projeto de sonhadores, ele tem uma comunhão de uma verdade. Então, a gente quer, assim, resumir, planejar, estruturar, e aí essa somatória, Luciano e o Casão, dentro da Celeiro de Craques de Ouro, esse projeto Craques de Ouro é para fazer a diferença. Sensacional. Olha só, já estou na torcida pelo projeto desde já, porque achei a ideia sensacional e, inclusive, me coloco à disposição no que vocês Show. precisarem em relação a Show de divulgar bola. o projeto. Vou querer ir lá conhecer, obviamente, porque eu sou dessas xereta que sou. Já estou à disposição total, eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto. Não tem como dar errado. Sabe por que não tem como dar errado? Porque, além de ser uma causa nobre, tem duas pessoas envolvidas que são apaixonadas pelo que fazem. Exatamente. Foi o que você falou. A ideia não é o dinheiro. É claro que o dinheiro é importante, Um sucesso. mas não é a pilastra principal. Sim. Sim. É o amor, é o projeto, é o objetivo de ajudar, formar o adolescente, aquela coisa toda. Então, tem muita coisa envolvida. Não tem como dar errado. Essa colocação do dinheiro não é importante, porque, assim, infelizmente, a Baixada Santista ela teve um percurso de malfeitores. Como assim, Casal, malfeitores? Teve, assim, alguns personagens, que não nos cabe a julgar e nem querer aqui nomeá-los, que usaram de falcatruas com famílias, posicionaram situações, tiveram tomativas, que não é o nosso caso. Graças a Deus, eu não tenho nada aí que me denigra quanto ao Luciano, isso tudo a gente puxou um do outro, então por isso que a gente quer. Tem a história do Vitor, tem a história do Jefferson, hoje a gente tem um conhecimento assim fundamentado em pessoas que teve as frustrações de não ter acontecido, porém não usamos de maldade e queremos que aconteça para aqueles que venham ter a oportunidade e venham somar conosco. Então o projeto nosso é voltado a isso. Sensacional. Entendeu? Luciano, vou começar a fazer pergunta aqui, porque eu Fica sou à dessas, vontade. né? E eu Tagarela. Você quer trocar já, Casal? Não, eu vou deixar aqui vocês à vontade agora, Você porque que a manda. gente Quer elaborou. fazer mais alguma consideração? Não, eu quero só aqui agradecer ao Luciano, né, nessa condição aí de ser o parceiro. Luciano, o que eu tenho para te passar e agradecer é esse momento aqui que estava bem esperado, entendeu? Que você conte com o que puder e o que a gente puder somar aí, mediante tudo que a gente vai passar, que não vai ser fácil. Mas, assim, se depender da luta aí, dessa busca, na qual você já viu o peso, né, em poucos meses que a gente conversou, a gente já se apresentou com vários projetos ideais e alguns jogadores de nome. Ele já tem lá um arquivo que foi passado para você com variedade de jogadores, porque o Luciano, na humildade dele aqui, a gente não está aqui se engrandecendo, mas ele tem jogador no Brasil e no exterior, Sensacional. entendeu? O projeto dele tem essa gratidão do trabalho que ele fez desse longo tempo, ele começou e está no meio e está seguindo onde eu estou entrando agora para acompanhá-lo. Então, irmão, o que eu puder fazer aí e somar contigo é de coração. Razão, eu que agradeço por esse momento, você nem imagina. Foi um momento esperado, acredito, por nós dois, né? De se conhecer, né? Até então era só contato telefônico. E isso gera uma confiança, porque quando você passa a ter um relacionamento somente por distância, e esse relacionamento ele é confiável, então isso gera respeito, gera tudo. Então, assim, esse trabalho unidos aí, essa fusão toda, é para crescer. E tenho certeza que transparência, né? vai dar muito Porque sucesso. é o que ele acabou de colocar. Ficamos no celular, nunca tinha se visto. Sim. Então, assim, mas está tendo uma transparência, uma permuta de relacionamento aberto, né? Prestação de conta, na qual a gente já começou hoje uma preocupação com o outro. E, assim, agradecer aí o Jefferson que vai entrar aqui agora, que é quem trouxe
esse abençoado aqui, entendeu? Então, assim, é gratidão, cara. É o que eu tenho que falar com o nosso parceiro lá da Laser Power, que nós não vamos poder esquecer nunca, né? O Mano Velho, que eu quero ele aqui também. Ele vai ter a honra de vir aqui nos prestigiar. Luciano, sem palavra, que Deus nos abençoe. Amém, amém. Obrigada, Até qualquer momento. Tamo viu? junto. Ô, Jefferson, Isso. assume! Aí, aproveitar que o Gé vai chegar, a gente já apresenta o Gé e já emenda já no papo. Gé, seja bem-vindo, mais uma vez junto, se apresenta aí pro pessoal, manda aquele salve de início e já manda brasa, se quiser emendar. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, mais uma vez aqui do lado da minha parceira, vocês já me conhecem, né? E aí, Luciano, conta um pouquinho pra gente aí do projeto, essa fusão, né, na verdade, da Drible de Ouro com o Celeiro de Craques. Antes de eu falar dessa fusão, eu vou falar como que eu conheci o Jefferson. Boa, Tá? isso. Conta a história do começo. Eu morava lá no Rio Grande do Sul, o Jefferson estava em Navegante como atleta, num alojamento que não tinha as condições adequadas, tá? História, tá vendo? Eu cheguei para levar alguns jogadores lá e foi uma situação bem precária que a gente encontrou lá. Mas a gente trocando ideia ali, de lá para cá surgiu essa amizade. Daí teve alguns momentos de ir para algum lugar ou outro, e de lá para cá a gente está sempre se reencontrando, né? Com situações, ou ele vai lá para São José dos Campos, eu acho que teve umas 2 ou 3 situações que a gente veio, que eu vim para Santos também, e aqui estamos, né? Nesse projeto também junto com o Casão, o Jefferson e o Craques de Ouro, para que as coisas possam realmente fluir. Talvez lá atrás, né, tentou, não conseguiu, isso não é frustração. O importante é fazer aquilo que gosta, no meio daquilo que gosta. É isso. Então, o Jefferson é um parceirão aí, não vou dizer que é um irmão, mas é um filho, mais novo que eu, com a idade do meu filho. mas tem inteiramente respeito por ele, um cara daqui na região da Baixada aí, é muito conhecido. Tenho certeza que vai dar bastante coisa, hein? Luciano, você falou uma coisa que chamou minha atenção, e já vou emendar uma pergunta, que você falou sobre, o Jefferson já tinha me contado mais ou menos a história dele, esse lance de você contou que tentou atleta profissional, aquela coisa toda. Hoje você lida com uma pancada de meninos, e meninas também, né, que tem esse sonho. Você falou isso sobre realização do sonho, mas a gente sabe que não são todos que vão chegar. Você falou sobre pessoas que vendem um sonho, dizendo que sim, e a gente sabe que não são todos. Infelizmente, não são todos que vão chegar, até por N motivos, né? Ou a próprio talento, falta ou não, os próprios clubes de futebol que hoje em dia se tornaram uma coisa complicada, nem todo mundo tem acesso, ou só tem acesso quem tiver grana, enfim, a problemática vai longe, né? Você, como responsável pelo projeto, sabendo que essa molecada tá lá, sonhando em um dia ser um jogador, a jogadora de futebol, tal. Como lidar com alimentar esse sonho para que eles corram atrás e se tornem pessoas melhores e continuem sonhando, ao mesmo ponto administrar a frustração deles? Porque eu imagino que você já deve ter lidado com situações, levou alguém ali para fazer um teste, levou ali tal, não deu certo. Como você segura a onda dessa molecada quando o resultado não é o esperado? Muito difícil, não? Na verdade, assim, o primeiro momento, quando o atleta chega para nós lá no Celeiro de Craques, a primeira coisa que a gente trabalha é a cabeça deles. A gente vemos aqui o William Borghetti, né? Então, assim, é uma coisa que eu trabalho muito com o atleta para que ele possa desenvolver a cabeça dele primeiro. Mudar a cabeça do atleta e dos pais. Porque não adianta o atleta estar com a cabeça mudada e os pais não estão. Eu falo, lá difícil os pais lá também, eu falo né? bem assim, ó, o pai e a mãe têm que colocar chuteiro igual o atleta. Senão não adianta. Então, assim, a gente muda a cabeça deles para que junto eles consigam trilhar esse caminho de carreira de futebol. Vai dar certo ou não? Né, são N fatores ali que pode ocorrer, né, lesão e o desânimo, que nós somos seres humanos, estamos sujeitos a chegar a um ponto da carreira e desanimar. E a gente trabalha justamente isso aí. Eu trabalho muito referente ao desânimo, principalmente para os atletas que estão nos seus 16 para 17, 18 anos, que a família começa a cobrar, que eu preciso trabalhar, preciso trazer o sustento dentro de casa, preciso isso, preciso aquilo. E a gente trabalha para que eles possam acreditar no sonho deles. Fala assim, ainda você tem capacidade e eu estou aqui para te ajudar.
eu não estou vendendo um sonho para você, mas eu sei aonde você pode chegar. Até então, nós temos um atleta com 26 anos, se tornou um atleta profissional agora. Né? A gente levou para o Cara, Paraguai. uma coisa totalmente fora da Totalmente, curva, vamos dizer assim, né? exatamente. Porque o pessoal, sei lá, com 17 anos já tá velho. Exatamente. Hoje em dia, né? Então, a gente, assim, eu trabalho muito dentro daquilo que a gente vê do atleta dentro de campo, do dia a dia. Só tem potencial, cara, pode ter certeza que eu vou entrar nessa chuva com você até o final. Se você não tem, vou dar até um prazo para você conseguir alcançar o auge. Se você não conseguir, vai procurar alguma coisa para você. Já chegou o momento de você precisar olhar para um atleta e falar assim, Já. meu amor, vamos fazer um currículo, Já. vamos fazer um curso no Senai. Já É difícil, teve, isso que eu ia falar. Como? é difícil. Isso tem que ser mais natural possível, porque eu sempre joguei aberto com os atletas, com os pais, e eles me têm como pai. Porque, assim, às vezes o pai que não dá aquele apoio, eu dou. Então, assim, o pai que não consegue conversar com o filho, ele vai procurar aquela palavra de consolo, de ânimo, ali nos treinos, ali com o nosso treinador Davidson, né? O Davidson, o Arilson. Então, ele vai procurar isso. Então, assim, já teve momentos, sim. Daí eu falei, se você quer tentar mais um pouco, se quiser, eu estou à disposição. Vão até o final. Se não quiser, então, cara, segue sua vida. Como já aconteceu, de atletas hoje temos um atleta, um ex-atleta, né? Que hoje ele como fala, eu não sou dessa área. Hoje ele é rapper, né? Sei lá, Olha, tá acho que é isso trabalhando que com fala, né? música. Teve show até em Cantor, Portugal. olha Em só. Portugal. Então, Você vê, assim, às vezes acontece como tem que ser. Às vezes o cara acabou não conseguindo vingar como atleta, aquela frustração, mas se encontrou em outra coisa, exato. Então, assim, a gente incentiva, inclusive agora, recentemente, a gente fez uma parceria com a School Numbert, né, que é um clube alemão, e hoje estão oferecendo inglês ou alemão para os atletas. Sensacional. Porque, assim, o brasileiro, a gente sabe que não gosta de estudar. A gente já tem isso na mentalidade, por isso que muito brasileiro não vai nem para os Estados Unidos para praticar esporte, porque sabe que lá tem que... Então, a gente está aplicando isso nos atletas. Quando a gente está lá, que o Craques de Ouro, a gente vai trazer isso para cá também. Sensacional. Então, isso aí vai agregar mais valores no nosso trabalho e também na carreira do atleta. Porque um atleta sem uma língua é difícil. Vou jogar para fora do país. Né? O Jefferson teve Não experiência na sabe nem Alemanha, falar. sabe como é que é. Então, é muito complicado. Inclusive, eu era um desses aí que não acordava para estudar, olha. Olha que coisa mais Eu bonita, não né? conseguia acordar, mas era por causa do fuso horário, hein, gente? Quanto tempo você ficou morando fora? 6 meses só. Ah, foi Mas bastante, foi, mas é não, foi uma bastante. experiência boa, foi uma experiência boa. Dificuldade para se adaptar, como é que foi? Bastante. Frio, né? Frio, a língua principalmente. Passei bastante dificuldade ali. Acho que com 2 meses já estava ligando para todo mundo aqui no Brasil, Oh, meu falando, cara, não é para Deus, mim, quero não, vou voltar. Isso deve acontecer bastante, né, Acontece, Luciano? acontece. 2 meses. Na verdade, aconteceu recentemente, eu não vou falar o nome do atleta aqui, né? Mas é um atleta de 18 anos, 2 metros de altura. A gente apostou justamente pelo perfil dele, né? De enviar ele para um clube. A gente enviou ele para um clube, o clube apostou pelo perfil dele e chegou na segunda-feira, na terça-feira de manhã foi embora. Caramba. Porque não se adaptou, Caraca, nunca saiu de mas- casa. Ah, Então, assim, é um atleta que tinha recente, tinha chego no celeiro, né? sim. Então, assim, não deu tempo a gente trabalhar essa parte psicológica dele. Então, assim, é um atleta que nunca tinha saído de casa. Poxa E vida. depois disso aí, ele parou de jogar. Parou, Parou de puxa jogar. vida. Olha só, às vezes Infelizmente. uma oportunidade dessa, E né? entrando de novo nesse assunto, teve um que você conhece, não vou nem falar o nome do abençoado, tu sabe que ele viajou comigo, um amigo nosso, o menino viajou comigo para a Alemanha, e se não me engano, com 5 dias, ele me largou sozinho lá na casa, porque ele falou que não queria mais jogar também, estava com saudade da Voltou família embora? e voltou. E você embora. ficou lá sozinho? Aí eu fiquei sozinho na casa. Único brasileiro lá na casa? No início era só eu e ele. Aí depois chegaram mais 3 brasileiros, aí foi que me deu um ânimo e eu fiquei, que aí já tinha gente para conversar, É. a molecada já levou um videogame ali, mas até eles chegarem, em umas 2 semanas no máximo, eu já estava querendo voltar também. Não aguento, mano. Ligava a TV, tudo em alemão. Abria a porta, Tudo, negativo não conseguia- de menos não sei o Não quê. conseguia entender nada que Nada. estava escrito Aí em lugar ia nenhum. pro treino Não se sozinho. conectava com o mundo, É, nada, Os né? alemães no começo eram bem difíceis também. Eles Sim. no começo até pegar amizade contigo, chegavam, não sabia falar nem um oi em alemão, cumprimentava os caras assim.
Os caras tudo com carão. Eu falei, mano, vou embora daqui, mas não é pra mim Não é mais pra não, mim, cara. não. Ô, Luciano, e essa parte que o Gé tá contando aqui pra gente é tipo assim, é o que, como o pessoal costuma brincar, é o que a Globo não mostra, né? Porque Exatamente. todo mundo que fala de meninos que estão tentando ser jogadores, atletas profissionais de futebol, todo mundo só pensa no glamour, que é Verdade. né, os contratos milionários, a casa, o carro, aquela coisa, o glamour, a parte boa da história, mas o que precisa passar até talvez você chegar, porque nem é todo mundo que chega, mas Sim. olha o que essa molecada passa para poder tentar concluir esse sonho. Sim, sim. Isso eu vivenciei também recentemente com um atleta que está em Portugal, né? Ele depois, eu acho que de 3 anos lá já, 3 temporadas em Portugal, ele queria retornar. Nossa, Falei, já não, estava você até bastante já tempo está bem lá. adaptado e não, continua. Daí eu tentei mandar para outro país. Ele acabou renovando o contrato com o clube e hoje está lá. Agora vai estar tirando a dupla cidadania, está há 5 anos já. E agora é só deixar as coisas acontecer para alcançar os Que bom que objetivos. você insistiu para ele ficar, né? A, Porque às a vezes gente insiste quando a gente vê talento, né? quando vê que A gente vê talento e, assim, a gente sabe que a parte psicológica é pesado. Você ficar 1 ano sem ver a mãe, sem ver o pai, sem ver o irmão, você sai de casa com o irmão com 7 anos, quando você vê o irmão tá com 10, nem reconhece mais. Foi o que aconteceu a primeira vez que ele retornou para o Brasil. Pegou bem na época da pandemia também. Então, assim, é coisas que a cabeça do atleta tem que se preparar para isso. Porque o ofício diz que sai da sua casa, você vai viver o seu mundo. É outro mundo. Porque o atleta, independente da modalidade, se é futebol, voleibol, basquetebol, ele exige entrega total. Então, se você ficar pegado com a família, você não vai viver. Isso eu digo para os meninos lá também, que é a mesma coisa de você exercer uma faculdade de engenharia ou de medicina. Você vai ter que se dedicar 100% para aquilo. Se você não se dedicar, você não vai conseguir alcançar. sem dúvida nenhuma, já E esse negócio que você falou por trás, que ninguém vê a dificuldade, isso daí foi bom até para mim também, porque eu duvidava também. Eu falava, esses meninos aí estão com frescura, estão na Europa, estão aí reclamando. E quando eu fui, Você sentiu na eu pele o senti na drama. pele, cara, de ficar sozinho num país que tu não sabe dar nenhum oi em alemão, frio de -10, -15, ninguém falar contigo. Eu falei, mano, isso aí bem feito para mim. Agora eu tô vendo a Pagou a língua, paguei né? a língua, Ô, Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. Até a gente acabou comentando um outro convidado que foi sensacional aqui com a gente, tanto quanto você, o William, e a gente falou um pouco sobre categoria de base, futebol brasileiro no geral, times que historicamente tinham categorias de base muito qualificadas. A gente usou o exemplo aqui, por exemplo, Santos e São Paulo, que historicamente revelaram muitos atletas, mas que nesse momento enfrentam uma situação adversa e outros times que nem tinham tanto histórico disso, pegaram o fio da meada, como, por exemplo, o Palmeiras, inevitavelmente. Fez uma engrenagem, pegou, valoriza, cuida da base, e os frutos estão aí para todo mundo que quiser ver, os meninos sendo vendidos e o time cada vez mais próspero, né? Tirando um pouco a parte professor Luciano, quero saber agora, você como pessoa, como torcedor de futebol, o que você acha dessa movimentação no futebol brasileiro de base? Os meninos estão sendo vendidos cada vez mais cedo, saindo cada vez mais cedo do Brasil, nem sequer tem muita oportunidade de fazer a categoria de base, como a gente sempre fez aqui no Brasil, multiplicar essa história do futebol brasileiro, da arte, do drible, aquela coisa, cada vez mais cedo. A gente brinca que tem time europeu que vê o menino, o bebê de colo, já fala, vou querer esse daí, já vem e busca. Eu sei que o seu negócio é esse, é vender, é colocar os meninos nos clubes, mas você como torcedor, como admirador do futebol, você acha que a gente está no caminho certo no futebol brasileiro, de cada vez mais novos os meninos saindo, a gente não tem oportunidade de ver eles crescendo? Na verdade, nós estamos no caminho inverso, né? Ao contrário, né? Antigamente, os grandes craques se criavam e ficavam aqui até se aposentar. Alguns só que despontavam para a Europa. Hoje em dia, não. Às vezes, mal completou 18 anos, já tem contrato já para estar saindo. Até vendido, já está vendido, contrato milionário. E assim, a gente não consegue nem apreciar o melhor futebol desse atleta. Então, essa gestão de hoje, eu falando como torcedor agora, vamos lá,
Eu vou falar diretamente aqui Eita, agora ele vai falar. agora sim. Gostei. Prepara o corte, produção. para os diretores, os coordenadores de categorias de base. Pare com esse negócio, já foi falado aqui antes com o nosso William Borghetti, de querer minar a nossa base. A nossa base é a melhor base do futebol mundial. Então, você minar o menino de não querer deixar ele fazer o que ele sabe fazer de melhor, driblar e ir para cima, por causa que ele tem essa espontaneidade, não adianta, você vai eliminar aquilo que o futebol tem de melhor, que é a habilidade, que é o improviso, né? Então, assim, você, diretor, querendo colocar o menino lá de 1,80 m, lá de 14 anos, lá na frente, lá só para fazer gol, com um chutão na frente, cabecear a bola para fazer gol, não vai adiantar. Vai ganhar campeonato, mas na hora, quando chegar com 16 para 17 anos, não vai ser o menino que vai gerar lucro para o clube. É o que está acontecendo hoje com o nosso futebol. Estão querendo ganhar, levantar troféu, mas não está gerando lucro. Então, nosso futebol hoje está sendo minado por esses coordenadores, diretores, toda essa gestão da base. Eu falo porque eu acompanho dia a dia, eu converso direto, né? Então, assim, o Palmeiras hoje é uma referência na base, porque a gente vê o trabalho, o cuidado que eles têm, tanto na parte psicológica. O Palmeiras, recentemente, ele retirou todo o sub-17 dele do Campeonato Paulista, né? Então, assim, qual time grande que retira o time? E foi por questões disciplinares, não foi um negócio assim? Não foi bem isso que soltaram, mas não foi, se eu estiver enganada, tá. Na verdade, não seria isso. Até soltaram aí já, mas é questão de vaidades, né? Ou seja, era sub-17 achando que já era o jogador do Real Madrid. Daí eles se separaram Separaram como quem diz assim, dá uma segurada, baixa aí tua bolinha. Baixa a bola, e isso o trabalho que o William Borghetti falou que eles têm lá de neurociência, isso simplesmente é aplicado nos atletas, né? Então, assim, é trabalhado em cada um, e com certeza identificaram isso aí e afastaram todo o sub-17. Inclusive, o Palmeiras nem conseguiu ir na fase da semifinal do Paulista, porque estava com o seu sub-16, com atletas com menos idade. Então, para eles, o resultado não quer dizer nada. O que eles é resultado de ganhar campeonato, isso, e que é formar atleta para vender. E formar atleta com excelência é sinal de estrutura, é sinal de valorização do trabalho do clube, e também, futuramente, vender com cifras aí milionárias. Que eles estão fazendo uma atrás da outra, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, o trabalho que o João Paulo está fazendo no Palmeiras é sensacional. É mais ou menos essa linha de pensamento, claro, imagino que sim, né? Já que você, como pessoa, pensa dessa maneira, é mais ou menos esse tipo de pensamento que você incutiu lá no Celeiro de Craques. Molecada tem liberdade para jogar futebol, claro, orientados, trabalhados, aquilo, mas Celeiro de Craques, o nome do projeto já é muito específico, né? Craques, um celeiro, e fiquem à vontade e pratiquem o futebol, é isso. Exatamente. Quando a gente faz amistosos com os clubes, a gente fala, cara, chega lá, seja feliz. Seja feliz. Lógico, não é aquele futebol feio, mas seja feliz, né? Aproveita. Então, mostra o futebol. Não quero saber, eu não quero ver bola para trás, vai para cima do adversário. Então, isso encanta o último amistoso que a gente fez com o Palmeiras, a gente foi elogiado lá. Né? Assim, falando das escolinhas que vai jogar com o Palmeiras, leva 30, 20. A gente perdeu para eles? Perdeu, mas de 8-5. Tá bom. Tá ótimo, excelente. Jogaço, pô, que isso. Com toda a estrutura que o Palmeiras tem, né? A gente perdeu de 8-5, isso para mim foi excelente, sabe? De receber um elogio num clube que tem uma excelência na formação, falou que isso não tem preço. Sensacional. E tem muita molecada boa lá, viu, Nath? Eu já tive a oportunidade de ir lá umas 4 ou 5 vezes. Tem muito moleque bom lá. Tem gente boa lá pra estourar. Tem. Já falei pra eles trazer tudo pra cá. Traz pra cá, pra Baixada. A gente tá precisando tanto, nem te conto, viu? Aliás, falando isso que você falou que tem muita molecada boa lá, eu vou aproveitar um assunto que a gente tava falando aqui no off, se você puder falar rapidamente, tem muita menina também. Você falou pra mim... No passar dos anos, desses 29 anos que você está no futebol, como você falou, desde que o projeto existe, tal, você conseguiu enxergar o aumento de meninas, a procura de viver do futebol, se tornarem atletas profissionais? Porque eu até comentei aqui no off sobre a minha experiência, e a gente sabe que antigamente era muito mais difícil. Está longe do ideal? Ainda, mas...
já está muito melhor. Então, no decorrer desses 29 anos, Luke, como que você viu? A procura de meninas, o número de meninas tem aumentado no seu projeto? Na verdade, assim, a procura das meninas, o nosso trabalho de alta performance, né? Quando as meninas chegam lá para nós, a gente tem que fazer o mesmo trabalho que a gente faz com os meninos, de cabeça, de se doar ao máximo e depois aplicar o alto rendimento. Então, assim, algumas meninas chegam, alguns meninos ficam assustados por aquilo que vê. Porque o futebol de alta performance é diferente do futebol de escolinha, que chega lá, solta a bola lá e o professor fica no celular e deixa a coisa acontecer. O futebol de alta performance entrega 100%. Então, algumas meninas ficam assustadas com aquilo que vem, aquelas que realmente querem seguir, é aquelas que ficam. Então, assim, a gente não tem uma quantidade vantajosa de meninas treinando por conta disso. Aquelas que ficaram são as que querem de verdade. E o que a gente trabalha para estar indo. Hoje em dia a gente tem a Noemi, que tem 16 anos, e a Fernanda, que tem 18. Então a Fernanda já rodou para alguns clubes já, e a Noemi é mais nova. Então a gente está trabalhando fazendo esse processo com ela para que ela possa estar também tendo a mesma oportunidade. E a primeira atleta profissional, sendo masculino ou feminino, do celeiro de craques, foi uma feminina, né? Foi uma menina, que foi a Bárbara, que jogou no Atlético Goianiense e se profissionalizou. Jogou o Campeonato Brasileiro Profissional e jogou o Brasileiro Sub-20 na época. Hoje não joga mais, mas hoje a gente tem registrado como a primeira atleta profissional do celeiro de craques. Aí, olha só, quem diria, o pontapé inicial foi uma mulher. Fico feliz por isso. Eu não estava sabendo disso. Eu sabia que você já tinha a menina lá, que eu vi as fotos dela lá quando ela estava no Atlético Goianiense, mas não sabia que foi a primeira atleta profissional. Aí, ó, se uns anos atrás eu tivesse um celeiro de craques na minha vida, tudo podia ter sido diferente. Estava na Europa hoje. Tava. Ou não, né? Não sei se eu tinha talento para tudo isso também não, viu, gente? Mas tudo bem, né? Ela tem jogos gravados lá que eu vi. Mas aí a gente tá na frente do cara que sabe que um DVD bem editado pode fazer milagre, não é mesmo? Faz milagre. É o meu caso. O meu DVD é bom. Não é que olha lá essas coisas, mas o DVD é bom. Realmente, engana bastante. Não, isso que você falou é um ponto que eu falo assim, o DVD, eu edito por alguns atletas lá. E realmente, aquele DVD bem editado é o que tem mais oportunidade. Às vezes o menino é talentoso, mas o DVD dele é amador. Tem que fazer o trabalho. É o currículo do atleta, exato. É o cartão de visita do atleta aquele lá. Os melhores estão sem DVD. A gente conversou ali fora. Exatamente. Não quer oportunidade, mas não tem uma. Não se preocupa com isso. Por quê? Porque não tem uma mentalidade de atleta profissional. Atleta profissional não é que você chegar nos seus 18, 20 anos. Você tem que ter a cabeça profissional a partir que você coloca na mente, não, eu quero me tornar atleta profissional. Então você tem que melhorar a alimentação, sono, treino. Se comportar como um profissional. Se comportar como profissional e também ter um material para apresentar. Né? Porque senão não vai adiantar. Tinha um DVD bom, Gé? Então, eu era desses, eu não tinha também. Me ajuda a te ajudar também, cara. Eu cobrava bastante. De Deus. Não tinha, eu cobrava muito, hein? Faltou DVD, então, foi só esse detalhe. Mas no clube lá que a gente se conheceu, era precária mesmo. Ele sabe disso aí para gravar, gera uma dificuldade até para ter alimento. Ele passou tudo isso com a gente lá. Quanto mais para gravar, né? Era 40 moleque, um banheiro só. Era muita dificuldade. E o meu azar foi tão grande, olha isso também, que quando eu fiz o meu primeiro jogo, bem mesmo, que eu falei, caramba, esse vai poder vir, agora vai. Era o rapaz lá, o Gabriel, não sei se tu vai lembrar, que ele filmava pra molecada todinha e cobrava a parte. Aí eu cheguei lá e falei, e aí, eu vou comprar hoje. Ele pegou, Nath, e falou, cara, minha câmera descarregou. Eu falei, cara, foi meu primeiro jogo que eu arrebentei, bati escanteio, falta, descarregou. Ele falou, descarregou, cara, não vou conseguir te vender. Lamentável. Na Alemanha, para não dizer que não tem nada, não tem um DVD completo. Na Europa não tem esse costume. Não tem. Quem tem uns lancezinhos, quem fez, na verdade, foi um amigo meu mesmo, um dos brasileiros que estavam lá, ele filmava pelo celular e falou, vai ter de recordação aí para dizer que tu nunca mentiu, que tu já viu para a Europa, além das fotos. Só para ter o registro. Para ter o registro. Tem umas fotos, tem uns lancezinhos lá. Tá bom, tá lá registrado. É isso. Não, e tinha os jornais também. Jornais, que eu cheguei a te mostrar, é verdade. Sim. Por mais que a divisão era baixa, lá acho que eles têm umas 15 divisões. Até a quinta, eles ainda consideram boa, que te dá uma mixaria. Até a quinta ali. Eu jogava justamente na quinta. Então, tu fazia gol, saía nos jornais.
E aí eu cheguei a fazer uns gols, aí eu tirei a foto do jornal e postei, lógico, no Insta e no Registro, Face. lógico. Tá lá também, meu Tem que nome lá no fazer. meio do nome dos A alemães. mídia foi feita. Foi feita. Aí já vi os comentáriozinhos, olha, tá famoso. Eu falei, tem que ter alguma Esquece, coisinha, né? o pai tá voando. E mal sabia que eu tava voando em nada. Né? Ah, imagina. Ô, Lu, deixa eu te aproveitar e perguntar. Você contou sobre voltando só um pouquinho, você contou sobre a sua experiência de quase Sim. atleta e aquela coisa toda para satisfazer a sua mãe, enfim, beleza. E aí veio a história do seu filho e você quis treinar ele, aquela coisa toda. Quando você falou, putz, é isso que eu vou fazer? Vou começar, por mais que tenha acontecido meio que sem querer, né? Começou a treinar ele, Sim. começou a juntar criança e você tomou isso como o rumo da sua vida. Nesse momento que você falou, não, vou fazer isso profissionalmente, existia já alguém que você conhecia que tinha feito isso? Algum treinador, algum outro projeto? Ou você tirou isso da sua cabeça? Não, vou começar, vou fazer assim, assim, assado. Nesse meio tempo, você conheceu outras pessoas que te inspiraram? Algum treinador que você gosta do jeito dele trabalhar? Não sei se você atua como treinador também ou só gestor do projeto. Faço um pouco de tudo. Faz um pouco de... o Severino que faz de tudo, exatamente. Então, quem foram as suas inspirações para você incorporar esse projeto, um projeto que está aí há 29 anos, então não é qualquer coisa, é uma coisa sólida. Alguém te inspirou, eu quero saber quem são essas pessoas. Na verdade, a minha inspiração foi os próprios atletas, porque quando você fala de algo para eles, que você é bom, cara, você tem que trabalhar assim, 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 e você vê aquele olhinho brilhar, não tem preço, não tem preço. Então, assim, eu não tenho inspiração de treinador, de fulano. Minha inspiração são os atletas. Porque eles saem da casa, saem da escola, alguns comem no ônibus ou chegam no banco de reserva lá no nosso CT lá, com uma marmitinha lá para comer, para depois treinar. Então, assim, isso para mim sabe, não tem preço. Então, assim, o meu maior incentivo foi os atletas. A minha inspiração foi os atletas. E ainda é, né? Foi não, ainda é. Então, por isso que a gente está continuando até hoje e até quando eu tiver saúde, eu acredito que eu vou ter saúde até meus 92 anos. Amém. E a gente vai conhecer o projeto, né? Vai eu vou querer conhecer, já me oportunidade. escalei aqui já, tanto lá no celeiro de craques quanto no celeiro de ouro, que eu sou dessas, né? Já me escalei aqui, que eu sou xereta, quando eu vou ver já tô lá. Eu sou dessas mesmo. Não, pode jogar na esquerda, na direita, se quiser. Então, jogar é um termo um pouco forte, né? Jogar é aquela coisa, porque eu já não tenho joelho mais, eu já não tenho menisco, então assim, mas eu vou lá, eu faço uma mídia, eu dou uma moral, essa parte eu garanto, gente. Jogar eu vou ficar devendo, né? Você aposentou. Já tô aposentado. Ela pode ser a Então tá gestora bom. aqui embaixo. Então tá bom, Já tô tá aposentado. excelente. Eu quando decidi parar de jogar futebol, porque machuquei o joelho sério, eu fiz cirurgia de LCA nos 2 joelhos já, jogando futebol society. Aí eu falei, agora eu vou jogar só futevôlei. Nunca tinha jogado futevôlei na minha vida. Falaram, é a mesma coisa que futebol. Eu falei, tô aqui, ó. Fui jogar futevôlei, parecia uma pata na areia. Toda parecendo olha, totalmente diferente. Mas aí veio o desafio de reaprender um esporte novo. Pô, a gente gosta, né? A gente que gosta do esporte, a gente tá em todas. Gostou? Pra caramba, demais. Só que aí não teve jeito, machuquei. Não, mas não foi jogando futebol. Entrou numa brincadeirinha ou outra lá jogando futebol, eu fui participar de um society, um X1, que agora é a moda do X1. A molecada lá deve gostar, né? Sim, assiste nas redes bastante, sociais, não sei o que, exatamente. Fui participar de um tal de um X1, o joelho travou o pé no society e o menisco foi de arrasta. Aí agora eu tô naquela, tinha que operar. Mas eu já sou uma jovem senhora já, Luciano. Não tem nem, eu tô na fase de mostrar meu DVD e contar que eu fiz, que eu fui, que eu joguei com não sei quem, mas não vou mais atrás disso de jeito nenhum. Eu achei que ela ia jogar o último jogo lá no Pacaembu. Não. Ela não tenho joelho, infelizmente. Ia precisar operar, mas... Uma infiltração ali, vai pro jogo. Então, a molecada passa por esses problemas muito jovem já? Ou não? Isso é problema de atleta já com mais idade? Não, a gente tem um menino lá de 9 anos, ele, assim, por excesso de treino, não um treino nosso, mas o nosso treino já é um pouco puxado, né? Só que daí, assim, excede um pouquinho, daí treina na outra escolinha A, na escolinha B, sai de um jogo A, vai pro jogo B. A gente não, cara, você tem que seguir um padrão. Tem que ser, treinou aqui já basta, aqui já é puxado o treino. Para que você vai sair daqui, vai pouco treino, daí chega o final de semana, sai do jogo, corre pouco, daí assim... Como diriam meus professores lá, água demais também mata a planta, né? Basicamente isso. Daí, assim, essa preocupação que a gente tenta passar para os pais, excesso demais, vai acabar uma hora ou outra, ainda que a musculatura esteja em formação,
vai lesionar. Tem que 2 atletas de 9 para 10 anos com problema muscular. Por muscular, tô falando de posterior Coisa mesmo. séria. E assim, são atletas que nem, não é que não exigem muito, são atletas de posição que não tem tanta exigência, mas mas pela pouca idade. Então, assim, tem que baixar um pouquinho a carga, né, para que não possa estar acontecendo e depois prejudicar o resto da carreira do menino. Quando acontece esse tipo de coisa, às vezes, como você falou até, é o sonho dos pais, né? Acho que tem pai que se empolga e coloca o menino pra, né, aquela coisa, é porque é novo, pode, vai aguentar e bota o moleque pra jogar aqui, bota o moleque pra jogar ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você já passou por alguma situação? Perguntei pra você como é lidar com a frustração de algum atleta, Sim. que por si só já deve ser muito difícil. Você já precisou passar por alguma situação complicada de ter que dar um break em pai e mãe? Porque às vezes é aquela coisa de o pai, que às vezes não foi atleta, deposita o sonho dele no filho e isso pode prejudicar a carreira do menino ou da menina, enfim. Você já precisou ter algum embate, alguma situação assim com pais? Já, assim, não vou citar nome, claro, mas Ai, cita, eu gosto da confusão, tô brincando. Eu gosto da fofoca. Cita o nome que eu de- procuro aqui no Instagram, quem é. menino de 9 anos, 7 para 9 anos, assim, o pai tem uma cobrança tão dura, como se fosse... Acho que eu não falaria com um adulto. Assim, eu tive que intervir. Falei, pai, ele está em desenvolvimento. Deixa ele errar, deixa que eu corrijo. Quem é treinador sou eu. Se fosse para você estar aqui corrigindo junto comigo, então eu saio daqui e você fica. Então, assim, eu jogo bem assim, Mas sabe? tá Eu sou certo, bem direto, curto e grosso, porque eu acho cobrança excessiva demais num menino que está em desenvolvimento, está em formação. Deixa ele errar, depois vai ter um momento que eu vou mostrar para ele, ó, você está errado nisso. Se fizer desse jeito, você vai fazer de forma correta. E a criança absorve, né, como o Borghetti falou, a criança absorve de uma forma mais rápida. Então tudo que excede, eu consigo identificar isso aí, eu chego nos pais. Porque, para mim, o grande segredo é os pais. A criança sempre vai absorver aquilo que os pais, o espelho dos pais, né? Então, quando o menino está jogando lá, erra, olha para fora, eu falo, opa, o jogo é aqui, não é lá. Tá preocupado com o que o pai ou a mãe tá Eu olhando. já falo assim, e depois eu falo pro menino, ó, não fica perto, não fica falando, deixa o menino solto, deixa ele errar. É errando que você aprende. Você sempre acertou na vida? Não, com certeza você errou bastante, então deixa ele errar. Aqui a gente está aqui para corrigir, para acertar e fazer ele evoluir. É isso. Tem pai e mãe que às vezes quer mais do que a própria criança, né? É mais que a própria criança. Ou então a criança tá lá no espírito de sou criança e tô jogando futebol e tal, e o pai já tá vendo aquilo ali como, às vezes, a mina de ouro da família, e isso gera uma pressão desnecessária para uma criança tão jovem, Mas né? você sabe qual é o problema, Nath e Jefferson? Quando a criança ela chega para nós, lá no celeiro de craques, ela veio de alguma escolinha. E a escolinha, você sabe. Inclusive, deixa eu aproveitar, me conta qual que é esse processo. Sim. Lá no celeiro de craques já é treinamento de alto rendimento Isso. visando uma coisa Exato. sólida lá na frente, não é uma escolinha de futebol aleatória, certo? Exato. Me explica, ou para quem estiver assistindo a gente, me explica, qual é o processo para um jogador, uma criança, chegar no celeiro de craques e aí sim começar esse trabalho de alto rendimento com você? Perfeita pergunta. O primeiro processo, ela é avaliado pelo corpo técnico nosso. Então, é diferente de escolinha que chega lá, paga mensalidade, matricula. Exato, bom, exato. Tô na equipe. Ele chega e é avaliado. Se ela for aprovado, por mais que tenha seus defeitos, ela vai ter suas qualidades. O que a gente não faz é ensinar a jogar bola. A gente não faz. Tem que saber. Então, assim, ele tem que chegar, a gente pega aquilo que a criança tem de melhor, a gente explora aquilo ali, aperfeiçoa, corrige aquilo que não é bom, tira as manias de pelada de bairro, essas coisas tudo. Aí a criança, esse é o primeiro processo. Chega, a gente faz a avaliação. Sendo aprovado, dá sequência no resto do processo de treinamento. Os treinamentos nossos lá é diário, de segunda a sexta-feira. Então, assim, por isso que eu falo que é puxado. É um treinamento de clube que você vai ver hoje. Os treinamentos de clube, tirando as poucas idades, mas o treinamento de clube hoje, a partir dos 14 anos, são todos os dias, alto rendimento. Fora, menos que isso aí, não é alta performance, não é alto rendimento. Então, esse é o primeiro processo. É avaliado e depois a gente dá sequência no trabalho. Você recebe crianças lá a partir de que idade? Ou não tem essa mínima? Então, hoje em dia, o mais novo nosso tem 8 anos. Mas já teve caso,
Hoje o Davi Carvalho, se já ouvindo, Davi, um joinha para você, ó, falando seu nome, Igor. Que isso, hein? Davi hein, Carvalho Davi? foi o primeiro atleta, o mais novo atleta com 5 anos que chegou 5 para anos? nós. Ele chegou, a gente corrigiu algumas coisas, hoje o menino voa. Ele tá com que idade agora? Hoje ele está com 10 anos. Olha que beleza. 10, então ele está 5 anos conosco. Então, assim, já passou em várias avaliações. Alguém chegou pra você e falou, ó, tem um menino, 5 anos. Aí você falou, 5 anos? Não dá nem pra saber se Mas ele vai beleza, ser traz também aí, jogador, traz aí né? pra gente ver. E aí o Justamente. Davi encheu os olhos. Aí hoje, assim, hoje ele treina com os meninos maiores, né, da idade dele, ele sobressai no meio de campo, assim, põe a bola onde ele quer. E, Nath, ele tem um menino. Qual é o menino que usa a faixinha, o cabeludinho? É o Davi. Ah, é o Davi? Olha. É o Davi. Eu fui no dia, né, que o Uhum. treinador do Palmeiras estava olhando ele lá, eu subi lá junto. Aí ele falou, mas para falar a palavra certa, vai meio cheinho. Ele falou, pô, mas esse menino tá meio cheinho ainda pro tamanho dele. Eu falei, mano, vamos ver se esse moleque jogando. Meu irmão, esse menino é muito craque de bola. Sabe quem ele lembra mesmo? Aquele Canóbio do Fluminense. Ah, é? Cabeludinho, faixinha, mas um menino senta o pau, o moleque é muito bom de bola. É que tu olha pra aparência dele e fala, não, ele não é jogador. O moleque joga pra cacete. Ó, tá vendo? Ele tá falando do menino, eu nem lembrava o nome dele. É o exatamente próprio. Ou seja, é verdade, né? Que exatamente legal. E o que tá no Red Bull também, Bragantino. É o Noah. Eu fui no dia também, ele foi recusado pelo treinador do Palmeiras. E eu escutei, eu acho ele falando que o menino acho que ainda estava muito magrinho, tinha que desenvolver isso e aquilo. Acho que não deu o quê? Nem um ano conseguiu pôr o menino Tá no Red Bull hoje, 9 anos. E ele foi agora e jogou contra o próprio Palmeiras. Palmeiras. Isso. Olha só, que interessante. Eu falei, cara, eu lembro desse menino, eu fui aí no dia. Isso é o que eu ia te perguntar. Como tu lida com eles lá quando eles tomam um não ali do treinador? Porque eu vi naquele dia lá, a maioria tudo tristinho, Nath, dá uma pena, uns chorando, Oh, meu Deus. entendeu? Aham. Como que tu conversa com eles ali, depois daquele não? Então, quando a gente tem um atleta que já está mais tempo, a gente trabalhando a cabeça deles, a gente já consegue falar assim, não, cara, hoje é não, amanhã é sim, vamos seguir o trabalho. É isso. Então, assim, né, todos os meninos com pouca idade que eles têm, eles já entendem, eles falam, não, nem isso que é Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, nem ligo. Daí, assim, daí eles vão pro próximo. Às vezes é aprovado, às vezes não, acontece. Mas, assim, então eu deixo ele fazer acontecer as coisas naturalmente. Só uma hora se acerta. É isso. Sensacional. Ô, Luciano, deixa eu aproveitar e perguntar. A gente já está seguindo mais ou menos para a finaleira do programa. E eu tenho certeza que esses nossos os cortes e o nosso episódio de hoje pode alcançar pessoas que estão em casa, pai ou mãe, ou algum menino atleta que pretende um dia ter o sonho de ser jogador profissional de futebol, tal. A gente acabou falando agora sobre quais são as etapas até chegarem, por exemplo, lá no celeiro de craques. Agora falando de uma maneira um pouco mais aberta. Você com a sua experiência de futebol, você que já trabalhou com tantos atletas na formação deles, alguns já despontaram, outros não, enfim, inquestionável a sua experiência. Agora tá um menino ali assistindo a gente que tem esse sonho de ser jogador de futebol. Tá lá, sei lá, seus 10 anos, enfim, já joga alguma coisa. E tem o sonho que acho que a grande maioria da molecada tem, que é um dia jogar na Europa, jogar num time do coração aqui no Brasil, seja qual for. Quais as dicas de um profissional do futebol, de uma pessoa experiente, que já viu muita coisa acontecer, erros e acertos, o básico, por onde começar, se você quiser ser um atleta de profissional de sucesso? Eu poderia aqui falar várias coisas, mas eu posso resumir Por favor. em um atleta. Se quer ser um atleta profissional, siga Cristiano Ronaldo. O que ele faz exatamente é o que deveria ser feito com todos os atletas. Desde do cuidado com o corpo, cuidado com a saúde, alimentação, e a parte física, a parte mental. Então, assim, é exatamente isso o que o atleta deve fazer. Eu não vou abrir parênteses aqui, faz isso, faz aquilo, só seguir o que o Cristiano Ronaldo faz. Disciplina, Disciplina, treinamento, Exatamente. Foco. A gente ficaria horas aqui falando, Exatamente. né? Exemplo de atleta. Exemplo de atleta, com certeza, você, em algum momento da sua vida, você vai conseguir chegar lá. É só seguir Cristiano Ronaldo. CR7 lá. O robozão. O robozão, não tem como Robozão. falar. Pode ser até questionável quem é melhor, quem não. Todo mundo gosta de levantar essas polêmicas sobre, agora, o combo de Exato. talento junto com disciplina, junto com treinamento. Eu acho que ninguém supera ele. Que idade ele tá já? Acho que ele tá com Qua- 49, né? Eu acho que é 40 já, não? Vai Ele é fazer de 40. 85, Vai fazer né? 40. Ele vai Ele é de fazer 40. E 85. tá assim. 40, então, é. Jovenzinho.
Pode jogar bastante tempo se pode quiser jogar até ainda. fazer os 1000 gols, hein? E ele vai fazer, Vai viu? fazer. Porque além de tudo é o mental, focado. Ele vai com certeza, se ele tiver com isso na cabeça, ele vai chegar com certeza. Com É. certeza. Agora, você já falou em off ali pra gente, nossas preferências. A gente já falou em off ali sobre time de futebol, alguma coisa. Como torcedor, não vou nem falar que time que você torce, se for um problema pra Sim, você. sim. Como torcedor, tá satisfeito com o que o seu clube tem apresentado, o que o treinador do seu... Porque é seu colega de trabalho. Sim. O que você acha? Tá legal, não tá? O que podia melhorar? Quero um resumo aqui. Sim, não tem problema nenhum falar o time que eu torço. Até porque eu tenho uma relação boa com o São Paulo. Essa semana eu estava conversando com o pessoal lá. Hoje eu sou São Paulo. Hoje não, sempre fui São Paulino, tá? Sou São Paulino. Hoje, infelizmente, São Paulo não está mostrando a sua grandeza, né? Mas acredito que um futuro próximo, eu espero que não demore muito, né? Porque hoje eu não estou nem acompanhando o jogo do São Paulo, porque Não tá perdendo muita coisa não, viu? Já te adianto. Eu não tenho gosto, tá? Igual o da seleção brasileira, não tem gosto de assistir. Então, assim, diretores, presidente, por favor, contrate bem para que a torcida consiga viver, dormir mais tranquilo, mais feliz, pelo menos. Né? Nossa Senhora. O recado fica pro Santos também, viu? A mesma coisa que o Luciano falou aqui, pode passar pro Santos, que é a mesma coisa, né? Pelo menos eu, Nath, olha esse clube. Nem me diga. O Santos está numa situação complicada. Até esse nosso episódio ir ao ar, as coisas podem estar piores. Pode. Então, só para você ter ideia, como é que nada Sim. tá ruim o suficiente que não possa piorar, viu, Luciano? É verdade. Jé, tem mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Não tenho mais nenhuma pergunta. Só agradecer mesmo, Luciano. Muito obrigado. E obrigado por trazer esse projeto aqui para a Baixada. Né? Espero que possa explodir não só na Baixada, como no Brasil e no mundo afora. Sem dúvida nenhuma, já estou na torcida também. Lu, finaleira, estamos nos encaminhando agora para o final do nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Sensacional. A gente que gosta de futebol, é sempre um prazer enorme falar sobre isso, categoria de base, formação de atleta. É um assunto que sempre rende muita coisa. A gente poderia ficar muito tempo ainda aqui conversando. Mas então, já que a gente não vai poder continuar conversando, conta pro pessoal onde é que a galera pode te acompanhar. Passa aí Instagram dos Celeiros, contato, manda um beijo pro pessoal lá do projeto, dá uma pincelada sobre o novo projeto Celeiro de Ouro. Não, Craques de Ouro. E é isso, eu também quero agradecer demais e, por favor, faça as honras da casa aí da nossa reta final. Eu quero agradecer primeiramente nossos treinadores lá, né, como já foi citado uma vez, mas eu quero reforçar um pouquinho mais o Davidson Júnior, o Arilson, o Vinícius, treinador de goleiro, que são os que comandam toda aquela garotada lá e alimenta o sonho deles, né, com todo o trabalho sério que a gente tenha feito lá. Até os treinadores que já passaram por lá. Então, o Juninho, né, até pediu para mim trazer uma camisa aqui para assinar, mas infelizmente, o Juninho vai ser assinado, tá? Juninho lá do Guerreiros lá, vai ser assinado. Promessa é dívida, hein? E toda a garotada do Celeiro de Craques, os atletas nossos lá, todos, sem exceções, tá? A gente tem lutado para que eles possam alcançar o objetivo deles, e não é uma luta, sabe, que a gente faz só para ego. Eu não ganho nada com isso e nem quero ganhar. O meu maior prazer é ver um atleta um dia ligar a TV, ele tá lá jogando na Europa, jogando um time grande do Brasil. Sempre foi isso e isso não vai tirar de mim. E para você aí que não conhece o Celeiro de Craques, a página do Instagram é Celeiro de Craques FC, tudo junto. Você vai encontrar nossa página lá. Lá tem meu WhatsApp, pode me chamar. Eu praticamente fico 24 horas no ar, né? Você aí que tem um menino que você olha e fala, caraca, essa canhotinha, esse bracinho torto aqui na hora de... Já manda um WhatsApp aqui pro Luciano. Leva lá no Celeiro de Craques. O pessoal da região do Vale do Paraíba pode levar lá que a gente vai avaliar ele. E o pessoal da Baixada Santista, a gente vai estar inaugurando, acredito, mais dezembro, janeiro ali, o mais tardar em janeiro ali, a gente vai estar inaugurando o Craques de Ouro, que é a mesma filosofia que a gente acabou de falar aqui, tudo, para você encontrar o seu caminho no futebol profissional. Arrasou. É isso aí. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Jé. Tamo junto aqui, parceria, Mil Grau, mais um episódio.
E agradeço também você aí que acompanhou a gente em mais um episódio aqui do Drible de Ouro. Eu espero que vocês tenham gostado. Nosso papo foi incrível, muita informação, muita coisa sobre futebol, que é do jeitinho que a gente gosta, com descontração, com informação, com troca de ideias. Esse é o nosso propósito. Agradeço muito a audiência de todos vocês. Peço que todo mundo curta, compartilhe, continue acompanhando o nosso canal. Tudo aqui é feito com muito carinho. Eu espero que vocês daí estejam sentindo esse carinho que é depositado nesse projeto. Um beijo enorme, até a próxima e tchau!